falta dos recursos? Os recursos existem em decorrência de um fenômeno chamado falibilidade humana. É dada ao ser humano a possibilidade de erro, a possibilidade de falha. Essa seria então a possibilidade de falibilidade humana de que seja manejado um recurso em decorrência dessa falha. Outra hipótese que gera a fundamentação para a existência dos recursos é o chamado inconformismo das decisões. É da natureza humana também essa característica de se inconformar com aquilo que não concorda. E também no aspecto constitucional aí, o duplo grau de jurisdição é um dos motivos para a fundamentação da existência dos recursos, esculpido lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que vai dizer que aqueles que litigarem processo administrativo ou judicial, a eles é assegurada ampla defesa, o contraditório e os recursos a ele inerentes. Enfim, esse tripé, essas três situações aí ensejam a fundamentação para a existência dos recursos: a falibilidade humana, o inconformismo das decisões e o duplo grau de jurisdição. Os recursos, em regra, eles têm efeito devolutivo, que é aquele efeito de remeter a um órgão superior ou um órgão de colegiado maior para analisar aquela decisão de um órgão inferior ou um órgão de instância monocrática ali frente a um órgão colegiado. O efeito suspensivo é outro efeito que, embora não seja igual o devolutivo que está presente aí praticamente em todos os recursos, é regra no processo penal, o suspensivo não estará presente em todos os recursos. O efeito suspensivo de um recurso ocorre quando, em virtude da interposição de um recurso, os efeitos de uma determinada decisão ficam suspensos até que, posteriormente, sejam mantidos ou reformada aquela decisão para que os efeitos possam produzir, de fato, eficácia no mundo jurídico. O efeito regressivo, por sua vez, é uma espécie de juízo de retratação. A gente vai encontrar em alguns recursos, por exemplo, o recurso em sentido estrito, em algumas situações. O agravo em execução também tem essa possibilidade do efeito regressivo ou juízo de retratação, que é aquele julgador que profere uma determinada decisão de ele próprio estar revendo a sua decisão, independentemente de uma instância diferente analisar essa decisão. Por fim, o efeito extensivo é aquele em que uma parte apenas, por exemplo, um processo que tenha 2 ou mais réus, apenas um defensor interpõe um recurso de apelação frente a uma sentença e o tribunal que for analisar aquela decisão ou aquele recurso, melhor dizendo, ele tem a possibilidade de reformar uma decisão e mesmo que um recorrente ou que um réu não tenha, na verdade, manifestado no sentido de recorrer daquela decisão, esse réu, que embora não tenha recorrido, ele seria beneficiado com uma decisão favorável a um determinado réu que recorreu de uma decisão, desde que seja uma situação conexa. Enfim, o efeito extensivo é aquele, portanto, em que a decisão de um recurso pode atingir um ou mais réus no sentido de beneficiar e somente de beneficiar esses réus. Enfim, a gente poderia dizer também as características do recurso, que são totais ou parciais. Total, quando versar sobre a totalidade de uma decisão, então você interpõe um recurso visando combater uma decisão na íntegra, ou um efeito, não um efeito, mas uma característica parcial de um recurso, é aquela em que você recorre apenas de uma parte de uma decisão, visando modificar apenas um dispositivo dentro daquela decisão. Um recurso ele tem como característica também ser de fundamentação livre, como exemplo um recurso de apelação, onde você pode invocar matérias que estiver ao seu alcance, ou de fundamentação vinculada, que seria o caso de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, em que você fica adstrito ali a trabalhar somente com matéria de direito. Enfim, era isso que tínhamos para falar. Mais uma vez agradeço, peço que se inscrevam e compartilhem o nosso vídeo. Obrigado.